Aula hoje. Oi! Eu boto fé que vai. Estaiado. Sim, então na aula passada. Não tô vendo nada, né? Na física. Eu sei, é porque eu tapei a câmera mesmo pra não me mostrar. Ah, entendi. Pois é. Ô, João, mas você Eu poderia ficar passei com aqui essa aula ontem. todo dia, com Sim, essa voz olha todo só. dia. Voltando. Na última aula a gente fez revisão. A revisão assim por cima de conceitos básicos de triângulo. Tudo bem? Tudo bom? Hoje a gente vai falar de casos de congruência entre dois triângulos, certo? Para analisar se dois triângulos são congruentes, a gente não precisa mais necessariamente ficar olhando todos os lados e todos os ângulos para ver se são exatamente iguais. Tem alguns casos que ajudam a gente já bater o olho e ver de cara se dois triângulos são congruentes ou não, certo? Então, deixa eu escrever isso, né? Porque vai que alguém quer anotar. Na verdade, seria muito legal se vocês anotassem, mas tudo bem. Então, para verificar a congruência congruência de dois triângulos, basta analisar os casos Para o quê? Para rificar? verificar. Rapaz. E aí, Pro? Que isso aí? Melhorou? Aham. Beleza. Menino, hoje minha letra tá linda, tem um dia que tá um garrancho que só. Então, basta analisar os casos de congruência, certo? A gente hoje vai aprender 4 casos. Um deles é o Lau. Os 4 são Lau, LLL, ALA e HC, certo? Eu vou explicar detalhadamente como é como é que funciona cada caso e vou dar alguns exemplos de analisar triângulos usando cada um deles, tudo bem? Por exemplo, vamos começar com o caso Lau. O que significa Lau? L significa lado, A significa ângulo e o outro L também significa lado. Então, a gente utiliza esse símbolo aqui, ó, essa sigla LAU, para reduzir o nome do caso, porque é grande, né? Isso daqui é o caso, lado, ângulo, lado. Certo? Então, pra gente encurtar essa fala inteira aqui, ó, a gente fala apenas LAU, tudo bem? Bom, o que é que esse caso nos diz? Bom, se a gente tem lá dois triângulos, finge que o triângulo tá certo. Não era assim que eu queria deixar ele, mas tudo bem. Bom, digamos que a gente tem aí dois triângulos, certo? Poxa, aqui vai ficar ruim. Esse triângulo não tá meio torto, não? Bom, eu vou deixar ele sem utilizar o recurso Não, aqui pra consertar. Volta, quero meu triângulo torto mesmo. Porque se o computador ficar consertando, eu não vou conseguir mostrar algumas sutilezas no desenho do triângulo, tá?
Então, por exemplo, digamos que eu tenho aí dois triângulos. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Eu vou dizer que esse lado aqui, por exemplo, mede 6. E vou dizer que esse daqui mede Beth 4. tinha caído. Vou É dizer mesmo? também, por exemplo, que nesse outro triângulo, esse lado também mede 6 e esse lado também mede 4. Certo? Então, voltando, eu tenho esses dois triângulos, tenho um lado aqui medindo 6, outro lado medindo 4, nesse primeiro triângulo. E no outro triângulo, tenho também um lado medindo 6 e outro também medindo 4. Se o ângulo compreendido entre esses dois lados daqui for exatamente igual a esse ângulo aqui entre esses dois lados, então a gente vai dizer que esses dois triângulos são congruentes. Então, por exemplo, vamos dizer que ele tem um ângulo aqui com um traço e vamos dizer que ele tem um ângulo aqui também com um traço. Ou seja, esse ângulo aqui tem exatamente a mesma medida desse triângulo aqui. Você dá pra repetir a explicação, por favor? Eu vou repetir porque, na verdade, eu não terminei ela ainda. Ó, perceba o que é que a gente tem aqui nesse triângulo. A gente tem esse lado com comprimento, tem esse outro lado também com comprimento, e a gente tem exatamente o ângulo compreendido entre esses dois lados que a gente conhece, certo? Nesse triângulo aqui, a gente também tem esse lado que a gente conhece, tem esse outro lado que a gente conhece, e tem esse ângulo compreendido entre os dois lados que a gente conhece nesse outro triângulo também. Como é que a gente usa esse caso aqui para dizer se os dois triângulos são congruentes? A gente vai verificar isso se os lados correspondentes de cada triângulo forem congruentes e, além disso, o ângulo formado por esses lados também for congruente. Como assim? Ó, esse lado aqui que mede 6, ele é correspondente a esse lado aqui que também mede 6, certo? Eles dois têm a mesma medida, não tem? Todos dois medem 6. Sim. Se eles têm a mesma medida, então esses dois lados são o quê? Congruentes, certo? Da mesma forma, esse lado aqui, que mede 4, ele é correspondente a esse lado aqui, que também mede 4 no outro triângulo. Os dois têm exatamente a mesma medida, certo? Eles medem 4 unidades de comprimento, certo? Se eles têm a mesma medida, eles são o quê? Congruentes. Então, até agora, o que é que a gente tem? Os lados correspondentes são congruentes, certo? Esse é correspondente a esse e eles são congruentes. Esse daqui é correspondente a esse daqui e, como tem a mesma medida, eles também são congruentes. Além disso, olha só, esse ângulo que é formado pelos dois lados que eu conheço, ele tem exatamente a mesma medida que esse ângulo aqui, que também está sendo formado pelos dois lados que eu conheço. Ou seja, esse ângulo aqui em vermelho é congruente a esse ângulo aqui também. Então, o que é que a gente tem? Os lados daqui são congruentes aos lados correspondentes daqui. E o ângulo formado por esses lados daqui também é congruente ao ângulo formado por esses lados que a gente conhece daqui. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, a gente diz que esses dois triângulos são congruentes. Eu vou escrever detalhadamente o que é que o caso diz. Isso daqui foi só para exemplificar. Então, nesse caso aqui, a gente diz que eles são congruentes. Agora eu vou dar um exemplo que é justamente o oposto. Eles não vão ser congruentes, mas... Eita!
Mas a gente vai ver a sutileza do desenho. Olha só. Digamos que eu tenha isso daqui, ó. Volta. Eu tenho esse lado aqui medindo 21, esse lado aqui medindo 28, e eu tenho o meu ângulo aqui, que eu vou dizer que mede 30 graus. Melhor, 60. Oi. Vou te fazer uma pergunta sobre essa explicação que a senhora fez dos triângulos de cima. Tudo bem. Eles são congruentes por causa de um ângulo que é igual? Porque os dois ângulos aqui dentro são iguais e eles estão sendo formados por dois lados que são congruentes nos dois triângulos. Esse lado daqui corresponde a esse lado daqui e eles têm a mesma medida. Esse lado aqui corresponde a esse lado aqui e eles têm a mesma medida. Então, nesses dois triângulos, os lados correspondentes têm a mesma medida e o ângulo formado por esses lados também tem a mesma medida. Por isso que eles são congruentes. Mas você Então, vai entender, professora, mas vocês vão entender agora qual é a diferença. Vocês vão entender agora. ô professora, então se os lados não fossem iguais, eles não seriam congruentes, né? O ângulo também não. Exata. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui embaixo, você vai ver a diferença. Digamos que aqui seja 21, aqui seja 28. Você vai morrer, João. Esse aqui, professora. João, você vai morrer. O que foi? Ele quer comer miojo uma hora dessa. Me tá miojo com café da manhã. Professora, Sim, João sim, só não, come isso- miojo, velho. Agora não, agora É não. o Depois a gente lanche da conversa sobre manhã, isso. né, gente? Presta atenção, senão vocês não vão entender o que é que a gente tá falando aqui. Agora observem esses dois triângulos aqui embaixo, certo? Esse lado aqui que mede 21, a gente pode dizer que ele é correspondente a esse lado aqui que também mede 21. Esse lado aqui que mede 28, eu posso dizer que ele também é correspondente a esse lado aqui que mede 28, certo? Então, esse daqui, aliás, para não ficar desproporcional, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui. Pra ficar mais parecido com o que a gente tem do lado. Olha só. Então, esse lado que mede 21 nesse triângulo aqui, eu vou dizer que ele é correspondente a esse lado que mede 21 aqui. E esse lado que mede 28 aqui, eu vou dizer que ele é correspondente a esse lado que mede 28 aqui, certo? Então, os lados correspondentes que eu marquei, eles têm a mesma medida já, né? Então, são congruentes. Os lados. Agora, presta atenção no ângulo. Eu tenho aqui o ângulo de 60 graus e tenho aqui também o ângulo de 60 graus. Com base nesse caso aqui, eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes? Eu acho que sim, Pro. Quando eu estava explicando esse exemplo aqui, o ângulo estava entre quais lados? Entre os dois lados que era congruente. Entre os dois lados que eram congruentes. Pergunta, esse ângulo de 60 está sendo formado pelos dois lados que são congruentes? Não. Não. E nesse caso aqui? Sim. Sim? O ângulo de 60 é formado por esse lado. Não. Por esse não, daqui. não. Então, eu não Não, posso não. dizer que esses triângulos daqui são congruentes, porque o ângulo não está Interno, né? entre lados congruentes. Entendi. Então, Entendi. nesse caso aqui,
Então não são congruentes porque um tá de um lado e outro tá do outro. Porque o ângulo não está sendo formado por lados congruentes. Porque o ângulo de 60 graus da parte de dentro não está formada por congruentes do lado de fora. Exatamente. E se ele Embora, estivesse na ponta, professora, ele seria congruente? se ele tivesse aqui e aqui, Isso. seriam. Porque Porque teria formado por dois lados, que é congruente, o 28 e porque 21. Exatamente, porque estaria sendo formado pelos dois lados que são congruentes e eles têm a mesma medida, né? 60 aqui tem a mesma medida que 60 aqui. Tudo bem? Tudo. Beleza. Então, escrevendo formalmente o que é que o caso diz, ele fala o seguinte. Deus me ajude. Então, Isso é uma câmera pro os computadores aí? aqui. Uai. Aqui é. É. É porque tá tapada. Ah, tá. Se dois triângulos têm um ângulo congruente, e se os lados correspondentes que formam ixi, que formam ué, tal ângulo são congruentes, então os triângulos são congruentes. Então, o caso diz o seguinte: se dois triângulos têm um ângulo lá dentro que são congruentes, e além disso, os lados que formam esse triângulo é congruente aos lados correspondentes que também formam o ângulo do outro triângulo, então a gente diz que os dois triângulos são congruentes. Todo mundo lembra o que significa ser congruente, né? Sim. Tem a mesma medida. Exatamente. Então, galera, ficou claro? Vocês precisam de mais algum exemplo? Ficou claro, professora. Pra mim, então. E o Pra mim restante? também. Bem fácil, né? Sim. Pronto. Por exemplo, se ao invés de eu ter 4 aqui, eu tivesse 3. Esses dois triângulos, esse daqui e esse daqui, iam continuar sendo congruentes? O que, professora? Pode repetir? Se eu tivesse esse triângulo aqui com essas medidas, 6 e 3, e o outro triângulo, as medidas fossem 6 e 4, eu posso dizer que esses dois triângulos agora são congruentes? Não. Não. Não, porque um Porque lado não tem a aqui... mesma medida. Exatamente, porque os lados, um dos lados que são correspondentes não tem a mesma medida que o outro. Perfeito, muito bem. Na verdade, já são 9h21. Ah, dá tempo, porque o outro caso é rapidinho. Tirem print rapidinho dessa tela aí. Tirem e me mandem. Pronto? Eu vou falar do próximo caso, que é o LLL.
é bem rapidinho, é bem simples, então vai sair bem rapidinho. Por isso que vai, ai meu Deus, por isso que vai dar tempo de fazer hoje. Assim que o computador cooperar comigo. Vamos para o caso L, L, L. Cada L aqui significa lado mesmo. A gente usa a sigla L, L, L para encurtar caso lado, lado, lado. Certo? Certo. Lado, lado, lado. O que é que o caso me diz? Olha, sempre que a gente olha para dois triângulos e eles têm todos os lados com a mesma medida, no caso, os lados correspondentes têm a mesma medida, então eles automaticamente são iguais, né? Ou seja, são congruentes. Poxa, como assim? Digamos que a gente tem uma coisa desse tipo aqui. Três, quatro, cinco. E digamos que eu tenho uma coisa desse tipo aqui. 4, 3, 5. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar identificar os lados com relação ao seu tamanho, certo? Olha só, nesse triângulo, nesse primeiro triângulo aqui, esse lado que mede 3 é o lado menorzinho do triângulo, certo? Agora a gente vai olhar para o outro triângulo. Nesse outro triângulo, esse lado que mede 3 também é o lado menorzinho desse triângulo, né? Então, vamos comparar o lado menor desse com o lado menor desse. Deu o mesmo valor, né? Esse é o menorzinho e esse é o menorzinho. Então, a gente diz que esse lado aqui, ele é correspondente a esse lado aqui. Como eles têm o mesmo valor, eles são congruentes, certo? Certo. Beleza. Agora, perceba o seguinte. Esse lado aqui, ó, nesse segundo triângulo, é o maior lado do triângulo, certo? Sim. Agora, se a gente olha para esse primeiro triângulo, quanto é que mede o maior lado dele? 5. Também mede 5, né? Então, esse lado maior aqui, ele é correspondente a esse lado maior aqui. Então, vamos marcar. Esse lado aqui corresponde a esse lado aqui. Coincidentemente, eles medem o mesmo comprimento, certo? Então, esses dois lados correspondentes também são congruentes, certo? Uhum. Pronto. Agora, o que foi que sobrou é esse lado aqui. Como no outro triângulo também só sobrou esse lado para analisar, então, eles dois aqui são os lados correspondentes. Por sinal, eles também têm a mesma medida, né? Os dois medem 4. Então, percebam, embora eles estejam desenhados de formas diferentes, quando a gente analisou os lados correspondentes, todos os lados correspondentes têm exatamente a mesma medida. Ou seja, todos os lados correspondentes são congruentes, certo? Sim. Afirmou. Sempre que a gente olhar para dois triângulos e isso acontecer, a gente pode dizer direto que os dois triângulos são correspondentes. São congruentes, perdão. Tudo bem? Tudo. Então, Olha essa música aí, professora. isso aqui não é meu telefone, não sou eu não.
Então a gente diz que são congruentes. Babá. E agora, se eu tivesse desenhado assim, ó. Dez, 8, 6, 3, 4, 5. E agora, olhando esses dois triângulos aqui, eu posso dizer que eles são congruentes? Claro que não. Claro que não. Oh, meu Porque, Deus. Meu obviamente, embora um seja o dobro do... Ô, velho, se muta aí, pelo amor de Deus. Embora um seja o dobro do tamanho do outro, eles não são congruentes. Por quê? Para serem congruentes, eles têm que ter exatamente a mesma medida. A mesma medida. Perfeito. Então, nesse caso aqui, eles A não, senhora tá gravando, né? não são congruentes. Aí chega no final, não salva de gravação, interrompe, vou ficar É puto. bem isso. Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que você falou. Daqui a pouco eu vou interromper ela. Então, porque até nossa aula já vai acabar, né? Então, só para esclarecer o que é que o caso diz, ele fala o seguinte. Se dois triângulos têm os três lados correspondentes congruentes, então eles mesmos, ou seja, os dois triângulos, eles mesmos são congruentes. Beleza? Gente, se por acaso eu virar na prova e falar assim, ó, caracterize o caso lado, 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 vocês precisam escrever isso daqui, ó, descrever como é que funciona a análise, tudo bem? Repetindo, se eu pedir para caracterizar o caso de congruência LLL, eu espero que você escreva isso daqui pra mim, tudo bem? Nossa aula acabou, Muito bem, infelizmente. muito bem. Nos vemos sexta-feira, tá bom, amados? A gente Muito continua triste. falando sobre Fico os muito outros triste dois. com essa notícia. Eu vou reprovar quem ficar falando com deboche assim comigo, tá me entendendo? Pena. Ô, professora. Eu sei perfeitamente quem é que eu vou reprovar, mas notícia enfim. Na aula de sexta-feira a gente continua com os outros dois casos de congruência de triângulos, tá bom? Bem, Deus. Tchau, pro. Até amanhã. Beijo. Cala a boca, Davi. Deus, foi bom quando durou. Tchau. Tchau. Fico Até muito amanhã, triste com a bro. notícia Até amanhã. dessa. Olha. Fico muito triste com a notícia Não, desse eu tô fim. chorando aqui. Meu Deus. Até amanhã, bro. A sexta, menina, amanhã é o quê?